Você sabe por que não faz bem resistir à vontade de ver pornografia e de se masturbar? Então se prepare, porque é isso que eu vou explanar aqui para vocês hoje. A gente tem que entender que quando se fala de vício, se fala de um processo de adicção. E o que é a adicção? A adicção é uma condição psicológica e física em que a pessoa se torna dependente de uma substância, atividade ou um certo tipo de comportamento, a ponto de interferir negativamente lá embaixo, no declínio, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e no bem-estar em geral. A adicção se dá pelo condicionamento cerebral repetitivo. De novo e de novo. E isso é o que chamamos de vício. Pense no vizinho grudento, que nunca sabe quando ir embora. Ele começa como uma visita inocente, mas logo depois se torna o seu inquilino, só que não paga aluguel na sua cabeça. Está percebendo a furada? O ciclo do vício é sustentado por 3 pilares. Escreve aí, anote aí: gatilho, rotina e recompensa. Vou repetir para ficar bem claro: gatilho, rotina e recompensa. E ensinar sobre o ciclo do vício em pornografia é como ser um arquiteto desconstruindo uma estrutura complexa para construir um novo entendimento. É como derrubar uma parede para abrir espaço para uma nova visão da vida. Então, por favor, preste atenção. Quando você muda a rotina, quando você para com a rotina, ainda sobram 2 pilares: recompensa e gatilho. E o que é parar com a rotina? Parar com a rotina da pornografia é como tentar interromper a maratona da Netflix no meio da temporada. Seu cérebro fica tipo: espera, e agora? O que faremos com todo esse tempo livre? Por exemplo, você é um cara que realmente descobriu que pornografia é um problema. Até então você achava que era um problema de todo mundo, menos seu. Era um problema de ordem mundial, menos seu. E agora você descobriu que o problema também é seu e está enfrentando o problema. E o que você faz? O que a maioria das pessoas começa a fazer assim que descobre que a pornografia e a masturbação não fazem bem? Elas param com a rotina. Você para com a rotina quando você deixa de ver pornografia e de se masturbar. Você rompe com a rotina. Você rompe com um dos pilares do ciclo do vício. Então você para de ver pornografia e para de se masturbar. Mas ainda tem 2 pilares que sustentam esse ciclo todo do vício. E qual é o próximo pilar? O próximo pilar é o da recompensa. O pilar da recompensa está firme, mas não tem mais recompensa. Por que não? Porque a rotina foi rompida. Porque aquilo que ativava o sistema de recompensa não está sendo mais feito. Você tirou a pornografia da sua vida. Você parou de se masturbar. Então, não existe mais recompensa. E a recompensa que eu digo aqui não é exatamente para você. É claro que você se sentia recompensado. Afinal de contas, você sentia o prazer. Era você que alcançava o orgasmo. Só que o teu cérebro
é o que sentia muito, muito mais. E quando o seu cérebro percebe que não está tendo mais a recompensa da pornografia, é como se fosse a aposentada que de repente descobre que todas as suas economias foram roubadas. Imagine só. O desespero. Então, o cérebro fica lá, olhando para as prateleiras vazias, pensando: bem, agora tem um estoque tão vazio de dopamina quanto a minha conta bancária depois do Black Friday. É hora de investir em algo mais gratificante, como talvez aprender a tocar o ukulele. Então, quando não tem mais aquilo que faz com que o mesencéfalo produza dopamina, não tem mais recompensa. O sistema de recompensa cerebral não é ativado. E o que a falta da ativação do sistema de recompensa produz? E o que a falta da ativação do sistema de recompensa gera em você? Frustração, ansiedade, irritabilidade. Você se sente deprimido e desconfortável. Digamos que este foi o primeiro dia que você rompeu com a rotina do vício. Aí, qual é o outro pilar do ciclo, já que não tem mais recompensa? Só tristeza. O próximo pilar do ciclo é o gatilho. E identificar os gatilhos do vício é como descobrir quem é o culpado em um episódio de detetive. Seu cérebro está tipo: será que foi o jantar atrasado? Será que foi a conversa estranha com o vizinho? Ou foi só porque viu uma banheira de hidromassagem na TV? Os gatilhos continuam sendo os mesmos. E você não sabe quais são eles. Você não faz ideia de quais são eles. De que modo eles te levam para a rotina. E é bom que você saiba. Quando a gente fala de vício pornográfico, qualquer coisa pode ser gatilho. Identificar os gatilhos do vício em pornografia é como tentar descobrir qual foi o emoji que criou aquela conversa estranha no grupo da família. O cérebro começa a associar as coisas quando se depara com o gatilho. Ele sinaliza qual a próxima sequência do ciclo. Quando ele recebe o estímulo do gatilho, ele leva você novamente para a rotina. Só que você rompeu com a rotina. Lembra? É como aquele amigo que sempre acha um motivo para ir à cafeteria da esquina. Ele começa a associar tudo. O sinal de trânsito. O comercial na TV. Até mesmo o barulho do micro-ondas. Quando identifica o gatilho, lá vai ele, sinalizando para iniciar o ciclo de novo. É como se o seu cérebro fosse um GPS teimoso, insistindo em te levar pela mesma rota, mesmo depois de você ter escolhido o caminho mais saudável. Então, o segundo dia, e você resistindo um desejo que já está canalizado para as questões sexuais, segurando firme como um equilibrista numa corda bamba.
só para facilitar sua compreensão. Esse desejo é uma energia. E nesse caso aqui, é uma energia que foi transmutada para a libido. O que é isso? O que significa uma energia que já foi transmutada para a libido? É uma energia que já está direcionada para as questões sexuais. Ela já está canalizada para as questões sexuais. E você, com a sua mente religiosa e no nível espiritual, por você acreditar que o pecado se trata apenas da prática do erro, é muito comum acreditar que ainda não pecou. É engraçado como a gente começa a racionalizar, não é? Tipo, eu não cometi pecado ainda. É só um desejozinho aqui, uma vontadezinha ali. Como se o pecado fosse um buffet e você estivesse só dando uma olhadinha no cardápio. Você esquece que cobiçar e ter desejos impuros são tão pecaminosos quanto a prática em si. É como jogar um RPG na sua mente. E o seu personagem já está acumulando pontos de maldades. Até porque, a nível mental e psíquico, já é uma prática. Uma prática ou uma atividade mental. Então você apenas se segura para não praticar o pecado na realidade visível. Pegando um gancho aqui na metáfora da gestação que foi usada pelo apóstolo Tiago, você só está evitando de dar à luz ao pecado que já está dentro de você. E quando esse pecado tem relação com um desvio sexual, significa que você está vivendo uma repressão sexual. E você vive esta repressão, acumulando a cada dia energia para as questões sexuais, acreditando que está exercitando o domínio próprio. Só que não. Na verdade, o que você está fazendo é um verdadeiro parto de reversão, tentando evitar dar à luz ao pecado que já está fazendo uma festa dentro de você. É como se você fosse uma fábrica de coisas estranhas e o pecado fosse um produto defeituoso que você tenta manter na linha de montagem. Só que essa repressão busca outros meios de expressão. Porque quanto mais você segura esse desejo e essa vontade, mais essa energia é potencializada. Até porque, de acordo com o princípio descoberto pela psicologia, toda repressão gera a compulsão. Essa repressão é um artista talentoso, sempre buscando novos meios de expressão. E quanto mais você segura o desejo e a vontade, mais parece que está alimentando um Godzilla interior. É como se você estivesse jogando uma partida de esconde-esconde com o seu próprio desejo. Mas ele sempre encontra um jeito de te surpreender. E enquanto esta energia não for liberada de acordo com a
transmutação para a qual ela foi canalizada, veja bem, vou repetir. Enquanto esta energia não for liberada de acordo com a transmutação para a qual ela foi canalizada, isso causa um mal-estar. Então, sem querer, você acaba descontando essa energia acumulada nas pessoas ao seu redor. Briga com o esposo por razões que nem mesmo você entende. O pai grita com os filhos como se estivesse ensaiando para uma novela mexicana. Coloca todo mundo de castigo só para liberar essa pressão interna. E a ironia é que enquanto você acredita estar resistindo à tentação, na verdade, já caiu nela faz tempo. É como lutar contra um bolo de chocolate e depois descobrir que já está com a boca suja de brigadeiro. Você se vê preso nesse ciclo vicioso sem saber direito quais são os gatilhos que te levam de volta ao ponto de partida. É uma dança maluca entre resistir e cair, entre evitar e se deixar levar. E quando a rotina quebra, parece que você está num episódio repetitivo de uma série ruim. Frustração, irritação, falta de recompensa. É o ciclo do pecado, o ciclo do vício. E você preso nesta montanha-russa sem fim. E como resolver este ciclo louco? Como dar um fim a esta saga digna de novela mexicana? Bem, a solução envolve uma reforma completa, uma renovação mental, digna de um guia espiritual para a mente. O primeiro passo: abrir o jogo com alguém. Confessar esse problema para um confidente de confiança. Mas cuidado, não vale escolher o primeiro juiz de talentos que aparecer pela frente. O ideal é encontrar alguém experiente, maduro, um bom cristão. E o mais importante ainda, que não seja especialista em apontar o dedo. Nada de críticos implacáveis aqui. Estamos falando de alguém que vai te apoiar, ser o seu porto seguro e, se necessário, te dar umas boas sacudidas quando você estiver indo pelo caminho errado. Mas atenção, eu não estou dizendo aqui para você escolher alguém que fará vistas grossas para os seus deslizes. Ou melhor, eu não estou dizendo aqui para você escolher alguém que fará vista grossa para aqueles pecados que você comete contra Deus. Você precisa de um aliado empático, que saiba equilibrar o apoio com uma dose saudável de confronto. É como um treinador pessoal para sua mente. Alguém que vai ajudar você a levantar quando você tropeçar e te dar aquele empurrãozinho quando for preciso. E o segundo passo é encontrar camaradas de batalha. Aqueles que enfrentam os mesmos dragões que você e estão determinados a conquistar o reino da liberdade, mas sempre priorizando o caminho do arrependimento. Nada de se unir a um grupo que só pensa em ser livre enquanto fica de pernas para o ar. Você precisa de um verdadeiro esquadrão antivício. Um grupo de apoio formado por pessoas que não têm medo de estudar, de ler, de meditar e compartilhar suas provações, e compartilhar os seus desafios, e compartilhar as suas vitórias.
Estamos falando de pessoas que amam um bom confronto, mas num bom sentido, é claro. É como se estivéssemos todos juntos numa academia de lutas, treinando para derrotar o inimigo comum. É inspirador estar ao lado de guerreiros que estão na mesma jornada que você, prontos para enfrentar desafios e crescer juntos. Então se prepara para fazer parte desta equipe. Juntos somos mais fortes. Se prepare para um ambiente onde todos estão na mesma sintonia. Agora estamos falando de pessoas que praticam os exercícios neurológicos para criar uma nova rede neural. Pessoas que estão desativando todo o sistema fortificado pelo ciclo do vício. É como uma academia para o cérebro, só que sem os halteres. Vamos encarar a realidade. Se você passa a vida toda resistindo a desejos e vontades pecaminosas, achando que está arrasando no domínio próprio, você está mais iludido do que uma galinha tentando atravessar a rua sozinha. A tentação sempre dá o ar da graça antes do mau desejo e da vontade pecaminosa entrar em cena. Resistir à tentação é tipo um treino para a alma, uma maratona espiritual para os fortes de coração. E vamos combinar. Aquela coisa que você chama de tentação, quando já está se coçando de vontade, de desejos, eu chamo de oportunidade. É o convite indesejado que você já está desejando para uma festa que você já sabe que vai acabar mal. Então, vamos juntos criar uma nova versão do cérebro, uma versão 2.0, à prova de vícios. Com muito mais neurônios dedicados a escolhas saudáveis e menos espaço para os velhos hábitos. Estamos nesta pela batalha da mente, pelo espírito, porque afinal, quem anda em espírito não cai nas ciladas da carne. E aí? Está com vontade de entrar junto com a gente? Está com vontade de vir com a gente? Então cai para dentro agora e venha fazer parte deste exército. Venha fazer parte do PRM, Programa de Renovação da Mente. Cai para dentro aí e a gente se vê juntos, sempre na batalha. Valeu, Deus te abençoe.